Saudações, meus caros! Voltamos com o nosso segundo vídeo sobre a série Peaky Blinders e dessa vez nós vamos falar sobre a segunda temporada da série. Então, só retomando, meu objetivo aqui é falar sobre algumas questões históricas que vão aparecendo em cada uma das temporadas. E na segunda temporada eu escolhi 3 coisas que já aparecem um pouco na primeira, mas aqui na segunda elas são mais marcantes, que são a questão da industrialização, o processo de industrialização na Inglaterra e como estava a situação disso depois da Primeira Guerra Mundial. A segunda questão são as várias gangues que vão aparecendo, principalmente nesse contexto em que os Peaky Blinders começam a expandir os seus negócios nacionalmente, indo então em direção a Londres e encontrando outras gangues mais perigosas até. E por último, eu queria falar sobre a personalidade do Thomas Shelby. Não é algo essencialmente histórico, mas eu queria fazer alguns comentários, tanto sobre a personalidade dele na série, como ela é construída com alguns elementos históricos, mas também falar como hoje essa personalidade, essa característica do frio e calculista do Tommy Shelby é tão marcante, é tão envolvente para o público de hoje. Então vamos começar com a questão da industrialização. Eu não vou entrar aqui em todo o processo da Revolução Industrial, não é o foco desse vídeo. Eu vou deixar aqui em cima um link com um vídeo que eu fiz para algumas aulas sobre o desenvolvimento da Revolução Industrial, todos os processos que começaram na Inglaterra. A industrialização começa na Inglaterra, o capitalismo começa na Inglaterra no século XVIII. Então era natural que até o século XIX a Inglaterra estivesse na linha de frente. A Inglaterra tomasse a dianteira na corrida pela produção industrial. Que no final do século XIX, começo do século XX, começa a ter um caráter mundial. Estados Unidos começa a crescer como uma potência industrial, a Alemanha começa a ser uma grande competidora da Inglaterra na Europa. E é justamente esse contexto de competição industrial uma das principais causas para a Primeira Guerra Mundial. Então, a série pega esse contexto em que a Inglaterra já não é mais a grande líder da produção industrial mundial. Depois da Primeira Guerra, a gente tem uma grande crise na indústria inglesa. Toda a produção industrial dos países europeus, de uma forma geral, se voltou para a indústria bélica, para a produção de tanques, armamento e tal. Então, quando a Inglaterra volta a pensar no mercado mundial, ela está bastante defasada tecnologicamente, as suas fábricas todas estão em crise, desorganizadas, o sistema de produção está um caos. O caos na economia inglesa também acaba tendo um grande impacto nos trabalhadores. Como a gente viu na primeira temporada, a questão do comunismo se espalhando entre os trabalhadores, tudo isso está relacionado a essa crise da indústria inglesa. E, bom, a série foca especificamente em Birmingham. E essa cidade, que, bom, ela realmente existe, ela foi sim um grande polo industrial na Inglaterra. E justamente pela localização geográfica de Birmingham, ela acabou se desenvolvendo como esse polo industrial. E comercial também, sendo ponto de ligação entre a zona rural mais ao norte da Inglaterra e esse polo mais industrial, como um centro de captação de matéria-prima, de carvão, metal, essas coisas para a produção industrial. Então Birmingham acaba crescendo bastante no seu processo de urbanização, de desenvolvimento comercial e industrial. Então isso explica um pouco o fato de na série aparecer constantemente ali próximos dos pubs dos Peaky Blinders e nessas cenas aqui, por exemplo, quando o Tommy está andando pelas periferias da cidade, esse clima industrial e os personagens andando no meio das fábricas e os trabalhadores ali e tal. Isso é super coerente. E também se liga um pouco com essa questão de o campo tá tão próximo, pessoas andando a cavalo, o pessoal em muitos momentos da série ligados à fazenda. Tem um momento em que o Thomas vai atrás de um parente dele, eu não vou dar o spoiler aqui para quem não viu a segunda temporada ainda, que enfim vai aparecendo constantemente ali, parece uma ligação muito fácil
de Birmingham, tanto com o campo quanto com polos industriais. E é realmente essa ligação que Birmingham traz. É esse ponto de encontro na Inglaterra. O segundo elemento que eu quero trazer é um dos pontos que eu acho que são mais marcantes da segunda temporada e é uma das coisas mais interessantes mesmo que chama atenção, que traz bastante ação, é a interação entre os gangsters. Quando a família Shelby começa a investir em Londres, ela entra em contato com outras gangues de outras etnias, e a partir dali começa a ter uma disputa pelas atividades ilegais em Londres. Então aparecem ali esses dois personagens marcantes, o Charlie Sabine e o Alf Solomons. Esses dois personagens eles foram baseados em pessoas que realmente existiram. Então o Solomons, o gangster judeu, ele realmente é baseado numa figura, num judeu que começou a ter alguma popularidade no meio do crime, nessas atividades ilegais em Londres daquela época. Então esse personagem judeu, esse gangster judeu da vida real, não necessariamente ele era um Alf Solomons, ele tinha esse nome, tinha essas características, mas o autor se baseou nessas figuras, nesses relatos que se tem até de jornais da época, para construir o personagem. Já o Charlie Sabine, ele é baseado num gangster inglês que realmente existiu. Então ele era inglês, não era italiano, como aparece na série, o Sabine. Mas por ele ter esse nome, ele tinha uma ascendência, ele tinha ancestrais italianos, mas ele era inglês, ele nasceu na Inglaterra e tal. Então essa aura dessa questão italiana e tal, desse mito todo que se constrói, que a série aproveita, vem simplesmente do sobrenome dele. Mas o fato é que ele foi popular por algum tempo, ele tinha suas conexões entre Londres e alguns outros centros comerciais da Inglaterra e tal, e causou algum problema para as autoridades no seu tempo. Então, independente desses grandes nomes, eu queria falar um pouco sobre o contexto que vai possibilitar que essas disputas entre gangues realmente existissem. E outra coisa que eu achei bastante interessante na série é como era possível que surgissem gangues ligadas a diferentes nacionalidades. Isso se deve a dois grandes motivos. Primeiro, já desde o século XIX, Londres já era um grande polo comercial e industrial, era uma grande metrópole cosmopolita, ou seja, que tinha contato com o mundo. Viajantes, comerciantes, artistas iam para a Inglaterra constantemente para se apresentar, para trocar ideias, para comercializar, evidentemente. Então, era muito comum, há décadas antes do que aconteceria, do tempo que aconteceria a série, ter esse fluxo internacional para a Inglaterra. Eu, como tinha mais tranquilidade na questão das fronteiras, de entrada, de imigrantes e tal, então era mais fácil o estabelecimento de famílias estrangeiras dentro do comércio, dentro dos negócios na Inglaterra. Então é perfeitamente assim aceitável historicamente, digamos assim, que existissem essas grandes famílias que se voltassem para negócios ilegais, que tivessem origens em outros países, que tivessem outras nacionalidades, enfim. Mas o que possibilitou com que as gangues, de uma forma geral, esses negócios ilegais se desenvolvessem na Inglaterra e mesmo na Europa, no mundo pós-Primeira Guerra? É justamente esse caos econômico e social e político que a gente vai ter nesse contexto. Na Inglaterra, além de ter a questão da crise econômica provocada pelos esforços de guerra, de ter uma crise social diante da grande quantidade de pessoas que lutaram na guerra e voltaram e perderam o emprego e o caos que isso foi gerando, o desemprego, enfim. Tu ainda tem a questão do separatismo irlandês, que na segunda temporada fica mexendo bastante ainda nos rumos da narrativa, acaba trazendo um outro ingrediente para uma crise política e social. Então, esses movimentos separatistas acabam muitas vezes se ligando ou batendo de frente com outros movimentos ilegais na Inglaterra.
a questão dos comunistas, o separatismo irlandês, a movimentos de trabalhadores, os movimentos ilegais, os gangsters, tudo isso acaba se juntando e criando um grande caos social. E por último, eu queria comentar um pouco sobre um dos elementos da série que eu acho que se tornou mais populares na internet, que o pessoal mais faz memes e comenta e tal, é o nosso Tommy Shelby, o nosso personagem mais frio e calculista. Então, eu não vou fazer aqui uma análise psicológica, como eu já vi no YouTube, em outros vídeos, assim, uma coisa meio forçada de aprenda a ser frio e calculista como Thomas Shelby. Aprenda as vantagens do silêncio com Thomas Shelby. Cara, até isso é o que eu quero comentar depois, esse apego que se tem hoje sobre algumas características que esse homem inglês tomaria. Mas eu queria falar um pouco sobre o contexto social e histórico que possibilitou uma figura como Thomas Shelby. Bom, ele não existiu de fato, né? Então a gente não sabe se existiria uma pessoa realmente como ele. Mas o autor criou esse personagem pensando realmente em algo que fosse coerente com o homem inglês na década de 20. Então vamos lá. Acho que uma das primeiras coisas que marca bastante essa personalidade do Shelby, que até a Polly fala em alguns momentos, é que esse homem pós-Primeira Guerra. Ela diz que ele voltou um novo homem depois da guerra. Isso, como eu falei no vídeo anterior, é extremamente coerente porque a guerra foi sim extremamente traumatizante. Principalmente para ele que estava em uma das posições, a questão dos túneis e tal, era uma tarefa extremamente ingrata. Então, a experiência de guerra dele foi excepcionalmente traumatizante. O fronte francês ali, que os ingleses lutaram, teve batalhas sangrentas, ele disse que ele participou dessas batalhas sangrentas, então, cara, isso já colabora para uma postura mais fechada. Alguém que viu várias vezes a morte de perto. Além disso, algo que aparece em alguns momentos é o abandono dos pais. Isso, pelo menos até a segunda temporada, aqui não fica muito claro. Se apresenta já o pai deles e tal, que é uma figura extremamente problemática, ele que abandonou eles. A mãe, até o momento aqui, não diz aonde ela estava, se ela morreu, o que aconteceu. Mas o fato é que, como a Polly diz, ela cuidou deles por muito tempo e o Tommy, depois que volta da guerra, ele assume essa posição de pai da família, de líder da família, né? Então isso também, ele acabou pegando responsabilidades muito cedo. Ele é um cara que aparece desde o começo como um líder de família, um cara que respeita os costumes, acima de tudo, que defende a honra da família, que não aceita que falem mal dos irmãos, que protege as pessoas próximas dele e tal. E, bom, essa é uma das coisas que mais marca, assim, um pouco dessa aura de homem valente e de família, de homem conservador, até que muitas vezes se pega, que uma parte do público de hoje vê nesse Thomas Shelby. Ele é um cara extremamente ambicioso, isso aparece em vários momentos, nem precisa exemplificar isso, mas isso é algo marcante nele, e é algo que faz bastante sentido em uma Inglaterra que abre essas várias oportunidades para o enriquecimento no meio legal. Então ele é fruto também desses caminhos que são abertos nesse contexto Inglaterra, década de 20. Então, além disso, ele é criado num ambiente hostil, no meio de uma periferia de uma cidade industrial. Era um contexto em que não existe uma ideia de infância muito clara ainda. Nessa época não se tinha ideia de que a criança é mais frágil, ela tem que ir para a escola e tal, e tal, e tal. Principalmente no meio industrial ali, mais do povão. Então ele cresceu num meio mais hostil. E isso acaba explicando um pouco o fato dele não demonstrar emoções, dele desconfiar das outras pessoas constantemente e tal. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que essa personalidade do Thomas Shelby, que hoje a gente vê, cara, assim, eu vejo como várias coisas extremamente negativas,
várias coisas ruins que ele faz, é algo que é compreensível dentro do contexto histórico em que ele está. É factível que uma pessoa assumisse essas personalidades naquele momento histórico. E para fechar, eu quero trazer um pouco dessa recepção que o público vai ter, que uma parte do público pelo menos vai ter, em relação ao Thomas Shelby. Eu acho meio, desculpem, mas eu acho meio ridículo até essa visão do Thomas Shelby que algumas pessoas constroem hoje, como se ele fosse um modelo de masculinidade. Que o homem deva ser frio e calculista, se reforça esse estereótipo, né? Que a gente diz hoje, dessa masculinidade tóxica, né? Então eu separei algumas frases que nem são memes, assim, são comentários meio sérios na internet, aquela coisa assim de fazer citação de personagens para deixar aqui uma lição de vida. Como nessa aqui. 5 lições de vida com Thomas Shelby e Peaky Blinders. Cara, se tu assistiu pelo menos assim uns 3, 4 episódios, tu já vê que, olha, como eu falei, as coisas que acontecem na série são compreensíveis de existirem, mas de forma alguma são bons exemplos, né? Então, se inspirar num cara frio, num cara que aceita matar, mandar matar, essas coisas assim, não é um bom exemplo de vida, né? Essa outra frase aqui do Instagram. Quanto mais um homem amadurece, mais frio e solitário ele se torna. Então, aqui e em outras, aqui mostra essa questão de que o homem frio, silencioso, que observa, que está sempre atento, como se tivesse ser um animal na selva. É um modelo extremamente bom, que não é nem um pouco saudável, sobre o que se espera de um homem. Então, isso é algo interessante, porque a partir de uma masculinidade construída pensando num homem da década de 20, a gente consegue pensar um pouco melhor o quanto esse ideal de masculinidade para algumas pessoas hoje ainda está extremamente atrasado, né? O quanto algumas pessoas acabam se identificando com Thomas Shelby, querendo ter esse perfil, esse ideal do homem sério, frio, calculista, insensível, ambicioso, que faz tudo para o seu crescimento e para a família. Eu digo esse para a família porque, enfim, né, algumas ações do Shelby não foram tão voltadas para a família. Mas, pessoal, é isso então dessa segunda temporada. Eu já estou terminando a terceira e vou trazer um vídeo com alguns comentários já. Os russos estão chegando. Bom, ficamos por aqui então. Espero que vocês continuem acompanhando a série. Abraço!